Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira e hoje só não é um episódio solo, porque temos convidados maravilhosos que vão falar com a gente hoje, que estão construindo um produto muito bacana, que eu tive um genuíno interesse pessoal, né, em entender ali. Eu sei que a gente falta muita coisa brasileira, vamos dizer assim, né? Então o pessoal tem feito um trabalho bem bacana aí. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas a ideia, em linhas gerais, a gente falar um pouquinho sobre teste de segurança, né? Por que são tão importantes? A gente vem aqui há 5 anos do DevSecOps Podcast, quase 200 episódios. Esse, se eu não estou errado, é o 199. Então, o próximo episódio vai quebrar a internet, o 200 tá cheio de surpresa, né? O pessoal nem imagina o que tá por vir, mas em breve. Então, vamos lá. Antes de falar dos convidados de hoje, pessoal, não se esqueçam que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx, da Snyk no Brasil, a Purple Bird Security, que vai cuidar de você durante e depois de um incidente. O que mais você precisa é de suporte quando você tem um problema, né? Então a Purple Bird vai cuidar de você. E a Conviso, né, que é especializada em segurança de aplicações, ela ajuda empresas que lidam com dados sensíveis, como fintechs, bancos, healthtechs e plataformas digitais, a fortalecer toda a gestão de segurança de software, desde o desenvolvimento até a produção. Você tem também a Gold Security, que tem serviços especializados em segurança de aplicações, e a Digital Oak, que tem um portfólio completo para você. Qualquer coisa que você precisar de AppSec, fale com a Digital Oak. Bom, episódio de hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre teste de segurança, mas para falar sobre teste de segurança e sobre uma ferramenta muito bacana que o pessoal está desenvolvendo, a gente está hoje com a turma da Caramelo Sec, que é a Carmen Costa e o Jonatas. Pessoal, bem-vindos, obrigado pelo tempo. Foi difícil marcar, foi difícil achar a agenda, mas encaixou. Acho que ficou inclusive num time legal, porque esse episódio é um antes do 200, quando a gente faz a virada de temporada, então vamos praticamente encerrar, eu diria, a sétima temporada já deve ser o podcast, em alto estilo com vocês aqui. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, e eu queria que vocês se apresentassem, fala um pouquinho de cada um, se quiserem comentar o que fazem hoje, onde trabalham, etc. Mas fiquem à vontade. Mais uma vez, obrigado pelo tempo e disponibilidade. Show de bola. Cássio, muito obrigada pelo convite. Foi realmente difícil a gente estar aqui. Foi basicamente um grande conflito de agendas, mas conseguimos. Ainda bem. Eu falei já para você quando você fez o convite. E é uma honra estar aqui. Eu acompanho seu canal há muito tempo. Lá quando eu estava no processo de transição para a área de cibersegurança. Então, seu canal foi uma das pontes, assim, sabe, para me fazer esclarecer melhor alguns pontos. Então, eu me chamo Carmen, eu estou construindo a Caramelo Sec junto com o Jonatas e mais duas pessoas, que é a Samir e Toji, que não estão aqui hoje, estamos só eu e Jonatas, mas só para fazer entender quem sou eu e por que eu estou construindo a Caramelo, acho que é importante eu falar o que eu faço. Eu sou formada em Direito, então eu venho aí de uma graduação de Direito e mudei totalmente para a área de segurança, especificamente para a área de cibersegurança, já tenho um ano e pouco. Atualmente eu atuo como analista de governança, risco e conformidade. Embora o time da Caramela é muito focado em 3 pentesters, eu sou a pessoa chata que eu digo, que fica dizendo o que pode e o que não pode, a nível governança e a nível legislação mesmo, porque eu brinco também que o GRC é o direito da tecnologia. Então, de modo geral, é isso. E aí eu estou construindo a Caramelo e a gente vai falar um pouquinho mais ao longo do nosso papo. Bom, eu também sou muito grato de estar aqui, né, nesse podcast aí hoje, tendo a oportunidade de falar sobre cibersegurança, que é um assunto que às vezes o pessoal não pensa em primeiro lugar, e tá tendo essa oportunidade, tá sendo muito bom. E também de trazer a nossa visão, né, da Caramelo Sec em relação a esse assunto. Eu me chamo Jonatas, tô junto com o Carmen aí, Todd e Samir na Caramelo Sec também. Eu estou muito nessa parte do desenvolvimento do produto e, paralelamente, eu também trabalho como pentester numa empresa de cibersegurança aqui em João Pessoa, na Paraíba. E é isso. Espero trazer um pouco da minha experiência e um pouco da minha visão em relação a essa área aqui, né? Espero poder Boa. agregar.
Boa, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo tempo. Somos vizinhos, né? Eu moro a 10 mil quilômetros do Brasil, mas eu tô construindo uma casa aí em Lucena, que é do lado de uma pessoa. Tava falando offline aqui com a Carmen. Então, uma vez por ano dá pra gente paga a cerveja, né? Quando eu estiver aí de férias aí aí no Brasil. Bom, obrigado mais uma vez por terem vindo. E acho que é legal ter essa troca, literalmente, né? De vocês trazerem um pouquinho da solução, o que vocês estão fazendo, do porquê. Mas eu queria começar o bate-papo, até para a galera entender um pouquinho do que a gente quer falar hoje, que é o seguinte: a gente sempre fala que teste de segurança. E, pelo que eu entendi, a Caramelo é uma ferramenta de teste, né? Você vai testar, apresentar algumas coisas ali para o usuário, ou para a empresa que está utilizando, acerca de algumas falhas, né? Enfim. Então, quando a gente fala desse ponto de vista de teste de segurança, eu que fui desenvolvedor por uma década, né? E hoje trabalho com a AppSec mais outra década, né, já tô velho. Eu sempre tive esse, como é que posso dizer? Esse paradigma, assim, tipo, poxa, segurança tem que entrar em todos os processos de desenvolvimento, né? Desde lá do requisito, lá atrás fazer modelagem de ameaças, aí a primeira linha de código já começa a fazer scanner, aquela coisa toda. Inclusive, numa empresa aqui fora, eu introduzi até a ideia de ter pen test durante o ciclo de desenvolvimento. Então, a cada final de sprint é disponibilizado um ambiente lá de QA, homologação, por exemplo. Por que não ter um pentester dentro do time que está testando esse ambiente, do ponto de vista de pentest, né? Não uma ferramenta automatizada, não rodando em scan, mas tentando quebrar a funcionalidade mesmo. E deu muito certo, inclusive. Isso é caro, né? Pentester é caro, né? O Jonathan está rico aí, não me deixa mentir, né? Então, a questão do teste de segurança, ele se faz muito importante. Mas aí, talvez minha primeira pergunta para vocês: por que ainda a gente não testa? Por que vocês acham que tem muita empresa que ainda não, né? Eu vou ver segurança, como é que fala? Chora o leite derramado, né? Em vez de ficar olhando o leite e não deixar o leite, né, ferver, não, depois eu limpo, é mais fácil, sei lá. Como é que vocês enxergam isso? Esse tipo de maturidade das empresas? Como é que vocês veem o mercado nesse sentido? Boa, eu vou trazer um pouco da perspectiva da governança também e um pouco do pontapé que a gente teve para construir a Caramelo. Eu acho que desde o princípio, assim, segurança sempre foi algo muito inacessível a nível financeiro e técnico. É algo que assusta muito os times. Muitas vezes a gente até brinca, porque eu já trabalhei também com o Jonathan na mesma empresa, e aí a gente brinca daquele estereótipo do pentest, que é o hacker, sabe? Que tá sempre de luz apagada, com um código assim, todo maluco na tela, e você pensa, nossa, que coisa assustadora. Então eu acho que segurança ainda intimida os grandes times e as empresas. E sempre foi algo muito caro, sabe? Se a gente para dar uma olhada, você até brincou, o Jonathan está rico, pentest é caro, segurança é caro, você investir em ferramentas de segurança é caro, elas dão relatórios extremamente técnicos, e eu acho que acabou que criou esse cenário muito propício a fazer com que as empresas dependam dessas empresas de segurança, porque elas não conseguem decifrar muito bem o que está se passando ali, e ao mesmo tempo também existe um grande monopólio, eu diria, talvez, de, de empresas que realmente cobram muito caro sobre isso, sabe? E acabou sendo segurança acabou sendo um luxo. Hoje você investir em segurança é quando ou acontece um ataque, ou sua empresa minimamente entende que precisa daquilo e consegue pagar por aquele processo, sabe? Então eu vejo muito, fora a burocracia, como pessoa da área de GRC, quando eu chego para um time de desenvolvimento e falo, a partir de hoje eu quero documentar o processo de vocês de desenvolvimento, escrever sobre desenvolvimento seguro, embora eles já façam aquele protocolo, só o fato de eu falar, eu vou escrever algo para vocês seguirem, o time já se desespera, achando que vai vir burocracia, como é que a partir de agora, eu decidi que só uma pessoa vai ter acesso ao GitLab como admin, e a burocracia, e aí vira aquele caos, as pessoas se desesperam. Então, tipo, são muitas camadas, sabe? Da burocracia, do valor caro, da alta necessidade de ser técnico para operar alguns sistemas. Então, eu consigo ver várias estradas que a gente pode caminhar em relação a tentar responder essa pergunta, sabe? Boa. E até comentando isso que você falou agora, essa relação de
primeiro os times reagem de forma meio defensiva, né? Ah, mas tem que documentar? Ah, agora tem que seguir uma regra? Ah, é igual... Eu sempre brinco, né? Às vezes, por exemplo, eu normalmente faço jejum, pessoalmente, né? Às vezes eu falo, vou fazer jejum hoje porque eu quero e beleza, né? Sei lá, não vou comer carne, por exemplo. E é fácil, pra mim é fácil. Hoje é fácil, né? Depois de uma prática, depois de pegar um hábito e tudo mais. Mas se alguém me fala, amanhã você não pode comer carne, na minha cabeça soa assim, você quer mandar em mim? Por que eu tenho que seguir? Por que eu tenho que obedecer a alguém? É a mesma coisa que eu já faço, mas só o fato de alguém estar falando pra mim vira né, psicologicamente tem um problema. E casa um pouco com isso que você falou, né? Às vezes o pessoal já segue o fluxo, já fazem aquilo. Mas agora, pessoal, vai ser documentado e vou botar lá uma regra no GitLab, que você deu o exemplo, né? Vou botar uma regra lá no GitLab que só um usuário é owner, só um usuário é o super admin, etc. Ah, todo mundo perde a cabeça. Às vezes já é assim, ninguém nem sabia, mas já é assim, né? Mas é muito bom. E aí eu queria jogar a bola pro Jonatas agora, como talvez essa visão de pentester, né? Te chamam para falar, cara, vou pensar num produto. Vamos pensar que vamos começar a não fazer um pentest de fato, né? Você não tem um produto para penetrar de fato, mas te chamam antes para olhar, participar às vezes do ciclo de desenvolvimento, entender como aquele produto vai ser desenvolvido, etc, etc. Ou tá aqui a URL, se vira aí, me entrega um relatório. Como é que funciona? Geralmente o modelo de pentest que o pessoal procura, ainda hoje em dia, é o modelo antigo ali. Eles desenvolvem uma aplicação ou eles configuram um ambiente ali, toda a infraestrutura deles, e aí só depois de ter feito tudo, eles vêm até mim, me contratam e dizem aqui, tem aqui um URL, tem aqui esse range de IPs aqui, tem aqui esses domínios. Faça o pentest aí, escreva um relatóriozão pra gente. Aí eu escrevo lá o relatório, entrego. Aí daí que eles vão aplicar as correções e contratar o reteste. Mas realmente o modelo atual é muito melhor. O modelo antigo já não funciona mais para o cenário que a gente tem hoje em dia. O ideal é realmente um pentest contínuo ali. Enquanto você está configurando o ambiente de produção ali da sua empresa, enquanto você está desenvolvendo o seu sistema, você já aplicar um pentest de acordo com as adições que você faz naquele ambiente. Porque aí você tem uma visão contínua de todas essas alterações que você faz. Não uma visão ali no final de todo o ciclo. E até pelo próprio risco em si, né? Uma coisa é eu, sei lá, no final de uma sprint testei uma funcionalidade, achei um problema, resolvi. Ou agora eu tenho um produto inteiro com 300 funcionalidades, preciso testar tudo. Sim. Eu diria até que a gente deixa passar muita coisa, como o pentest, até ferramentas automatizadas, a gente pode até falar um pouquinho do produto da Caramelo. Ferramentas didáticas, eu trabalhei muito tempo, acaba deixando de passar muita coisa, né? Muita coisa fica fora do escopo, a complexidade do sistema dificulta o próprio scan, ou seja, o scan de código talvez seja um pouco mais simples, né? É mais leitura de código estático ali, a cobertura, eu diria que ela é um pouco mais abrangente, mas quando você fala de um Dast da vida, ou um próprio pentester, né, que tem que, cara, ficar caçando problemas ali de lógica, cara, 300 URL na aplicação, né? Por mais automações que a gente faça no dia a dia, o problema de lógica está na segunda etapa de um daqueles endpoints, que você não foi profundo naquele, você foi num outro que às vezes não tem um problema, por exemplo. Então acaba sendo, como é que eu posso dizer? Não é um teste falho, mas é um teste com uma certa falta de cobertura. É igual, eu sempre tento fazer essa comparação pra galera que escuta a gente, né? Você vai num médico com problema, aí o médico vai te falar, cara, precisa fazer o exame A, B e C, mas o problema vai estar no exame D, que aquele médico não pediu. Aí você vai no outro médico, não acha que tá com problema ainda, não sei o quê. Até, sabe, fica caçando, até alguém, putz, faz um exame assim, sabe? De repente, né? Aí tá lá o problema, o tratamento é esse, né? Então, às vezes falta um pouco essa questão do teste. Você falou muito bem do pentest, a Carmen trouxe muito bem essa questão também, de que eu acho que falta, minha opinião, né? Acho que falta um pouco dessa maturidade que eu vou chamar de mercado, né? Do mercado, de entender que segurança se faz antes mesmo do software começar, né? O ciclo de desenvolvimento, eu diria que já tá tarde, né? Cara, já tá tarde. Eu tenho uma filha de 3 anos, né? Eu não vou esperar ela ter 18 pra falar, você tem que escovar os dentes todo dia, tá?
Eu já ensino ela a escovar o dente todo dia, é óbvio, né? Então, tem coisas que, assim, não tem como esperar, né? Eu acho que teste de segurança é uma coisa nesse sentido. E aí, agora, talvez a próxima pergunta, falando um pouquinho mais da Caramelo, né? Um pouquinho do que a ferramenta faz, como que ela ajuda os times e as empresas. Primeiro, de onde veio a ideia de vocês criarem a Caramelo, como ela é hoje? Eu imagino que amanhã já vai ser, né? Vai evoluir, vai ter mais coisas, etc, etc. É normal. Mas de onde veio essa ideia? Putz, o gap é esse aqui, ó. Identificamos isso. Vamos fazer? Vamos. E como é que ela ajuda os times hoje em dia? Talvez até times de desenvolvimento. Como empresa, você pode dar essa visão também, mas como é que os times de desenvolvimento podem se beneficiar, por exemplo? Boa. Eu vou falar como surgiu e aí eu jogo a bola para Jonatas falar como é que a gente ajuda. Basicamente, como eu falei, a gente trabalhava todo mundo na mesma empresa e a gente tinha ali um contato diário, todo mundo. E a gente começou a analisar como, normalmente, é o que eu disse ali, ferramentas de cyber são basicamente iguais, no sentido de como elas se posicionam. São caras, dão relatórios técnicos, até as ferramentas que são open source, que o time de pentest habitualmente usa, também são muito técnicas. E aí a gente já consumia a bolha do Twitter de desenvolvimento, de startup. A gente viu como esse boom estava muito realmente evidente. Você também está no Twitter e acompanha. E aí eu conversando com os meninos, a gente fez, gente, é muito maluco como hoje em dia é muito fácil criar um produto com IA. Até o cara que faz código, ele tem uma forma muito mais acelerada de criar um produto, mas esses produtos estão extremamente vulneráveis, porque ou o cara joga um prompt de segurança e pede para a IA atue como um pentest sênior e faça a gente sabe que esses prompts rolam e o cara não consegue checar se tá certo ou não, se tá saudável ou não o código. E aí a gente ficou tipo, cara, não, se a gente conseguisse fazer algo que fosse barato, para dar fôlego para essas pessoas criarem seus produtos e crescerem de forma saudável, escalar com fôlego, e, novamente, acessível, barato, sem um techniquez, com um relatório intuitivo, que a gente usa palavras muito tipo a porta da frente está destrancada, sabe? É algo que a gente consegue dizer bem para o nosso usuário, tipo, ó, seu problema é esse por conta disso, não é legal ter dessa forma, é quase como se fosse uma sopa de letrinhas educativa sobre segurança. Então a gente começou a pensar a partir daí, fazer algo acessível, algo que realmente ensinasse o nosso usuário que ele precisava estar seguro e que por que ele precisava estar seguro também, não só dar o problema e dizer assim, ó, corrige, é também explicar. E aí foi quando a gente começou a desenhar Caramelo, e o nome Caramelo vem de um vira-lata caramelo que a gente fez, vamos fazer uma coisa brasileira? Vamos sair daquela pegada neon, daquela pegada bem cyber que intimida, vamos tornar amigável para o cara que só quer criar o produto dele, quer faturar, quer ter fôlego ali para seguir. Então a gente fez muito pensando de comunidade para comunidade, sabe? Vamos tentar educar essa pessoa que está lá no início, não tem como pagar, e fazer com que ele minimamente esteja seguro. Então foi basicamente daí que a gente teve essa ideia da Caramelo. Boa. Aí a pergunta, joga a bola pro Jonatas agora, né? Como é que a ferramenta ajuda, a solução ajuda os times? Que nem você deu um exemplo muito bom, né? O teu usuário, às vezes, não é tão técnico. Então, eu vejo que até o foco, talvez uma estratégia de marketing, outra vez de produto, mesmo no sentido de eu quero passar essa mensagem. Porque um dev, você vai falar, cara, o seu header STS tá desatualizado, tá sem header. O cara vai entender. Por mais que seja dev, que eu sempre bato nos dev aqui, bato muito, né? Por mais que seja dev, né? Que às vezes não sabe muita coisa. Ele vai saber o que é um header, vai saber, né, um pouco do que você está falando, mas às vezes a comunicação não é essa. É o que você falou, ó, tua porta da frente está aberta, faltando aqui uma chave, um bloqueio, enfim. E aí, Jonatas, como é que é essa abordagem técnica, né? O que a ferramenta faz, como ela faz, não precisa falar segredos do negócio, né, mas no sentido de eu quero comprar. Por que eu preciso comprar? Por que eu preciso da ferramenta? Ou por que eu não preciso? Pode ser também, né? Não sei. Sim. Assim, muita ferramenta, principalmente open source, elas fazem testes muito bem feitos, só que algumas retornam muitos falsos positivos e outras, mesmo que
tenham bons resultados, a saída delas é muito, eu diria assim, assustadora para alguém que não tem um conhecimento prévio em cibersegurança. Por exemplo, ela mostra ali apenas uma evidência de um cabeçalho que está exposto, que está mal configurado, ou de um cookie mal configurado, ou de algum arquivo que está exposto ali que não deveria estar, ou de uma má configuração no robots.txt. Ele só mostra evidência, mas ele não dá uma explicação ali destrinchada do que de fato está acontecendo, para que qualquer pessoa, até alguém que está iniciando ali, consiga ler do início ao fim e entender aquele relatório, como se estivesse lendo um texto ali do primário. Entender bem, de forma bem, realmente bem explicada. E aí, os nossos testes são feitos justamente para simplificar a forma de explicar as vulnerabilidades para o nosso usuário. Então, nós não fazemos vários testes de uma vez, pegamos a saída, colocamos no IA, por exemplo, para retornar a explicação para aquele usuário. Quando a gente decide testar alguma coisa, a gente estuda, decide o que é que vai ser testado ponto a ponto. E a parte do teste a gente não faz por IA, a gente implementa mesmo, de acordo com a nossa experiência, tenta automatizar aquele teste. Realizamos vários testes em cima dele para ver se ele realmente está útil, funcional para o nosso usuário. E daí, com base no que a gente coleta de forma padronizada em cada teste que a gente faz, a gente utiliza aquilo para gerar o nosso relatório. E aí é na geração de relatório que a gente utiliza um pouco de IA justamente para criar prompts de correção para que aquele usuário possa utilizar esses prompts para usar na sua IA também. Porque a IA ela funciona da seguinte maneira, ela faz o que a gente pede. Então o usuário ele é muito orientado, o programador, né, ele é muito orientado a criar funcionalidade. Então ele vai pedir, cria funcionalidade tal, cria interface tal. Só que se ele não pedir para ela configurar a segurança de forma correta, ela não vai fazer. Ela não vai adivinhar isso daí. Então a gente tenta levar muito por esse lado aí, por esse caminho. Boa, tanto que eu tenho feito um produto aqui também, depois a gente pode conversar offline sobre integrar, né, inclusive, que são coisas que se complementam. E durante o desenvolvimento e outros, né, na empresa, fazendo guia para os devs e tal, porque a gente tá todo mundo usando IA, ninguém foge disso mais, né? Acho que esse é o futuro, é o presente, futuro e acabou, né? Vários templatezinhos, olha, eu preciso de uma tela de login. Beleza? Beleza. Mas, olha, dá uma olhada aqui no Stride, né? Cria para mim um modelo de modelagem de ameaça, eu quero entender casos de abuso que eu posso usar nessa funcionalidade, né? Então eu tenho uns templatezinhos de segurança que eu peço junto com a feature. E aí eu reviso a saída, fala assim, antes de fazer, me mostra o que você vai fazer. Eu entendi aqui que tem um caso de abuso, o cara pode fazer um brute force. Solução, eu vou botar um CAPTCHA. Legal, gostei. Olha, o cara pode ter 1000 tentativas de login, precisa ter um login com sucesso ou falha. Nesse log eu preciso do IP do cara, sei lá. Então ela vai me descrever, e obviamente por experiência profissional eu consigo revisar se aquilo é suficiente ou não, se está faltando alguma coisa ou não. Isso que vocês falaram, acho que a Carmen comentou no começo, né? O usuário tem muita dificuldade de, às vezes, o que pedir, o Jonathan comentou agora também, ele não sabe o que pedir, ou ele sabe o que pedir, mas sem a segurança, ou sem, de fato, o que é necessário ali, né? Pô, nem eu falei, né? Eu quero a tela de login, mas eu preciso criptografar os dados, que é usuário e senha, né? É meio óbvio pra gente, mas às vezes pro dev não é, ou pra alguém tá iniciando, fazendo um produto, alguma coisa, não tem essa visão, né? Por mais que isso aqui é segurança, preciso ter uma segurança, mas o quê? O que eu preciso ter de segurança aqui? Às vezes falta um pouco. Eu diria que falta um pouco, não. Falta muito na galera em geral, que tá todo mundo agora fazendo produto, todo mundo fazendo as coisas, e não tem problema nenhum com isso. O problema aí eu vou trazer a nossa visão agora como usuários, né? O problema é nós usando esses serviços, né? Imagina se, não é o caso, né? Mas imagina se o iFood não se preocupa com segurança. Todos os nossos dados de pagamento estão lá. O histórico de que você come tá lá. Né? Então, se alguém quer te fazer um mal, vai saber o seu hábito alimentar, dá pra deduzir quanto você ganha, porque quando você tá pedindo de comida, sabe? Dá pra você pegar um monte de inteligência ali, né? Só no histórico do Uber, por exemplo. Então, tem que se preocupar com os dados, né? Com a sociedade. Eu sempre falo isso. A gente faz segurança para a sociedade, né? Não é para empresa A, B ou C, mas o que aquele serviço presta para a sociedade. Né? Se ele estiver fora do ar, qual é o impacto? Se tiver um vazamento, qual é o impacto, etc, etc. E aí, conectando agora com a próxima pergunta
vocês sentem uma dificuldade, não no sentido de... Não, deixa eu reformular. Vocês sentem que falta uma educação de segurança, e aí não precisa focar no técnico, né? Uma educação de segurança assim, ó, nível Brasil mesmo. Tipo, cara, do mesmo jeito que a gente tinha que saber educação financeira, sabe? Putz, seria legal se tivesse aprendido na escola que é melhor, né, ganhar mais do que gastar mais, né? Pra não ficar negativo, sabe assim? Coisas que é óbvio, mas você não, né, não tem às vezes muita noção. Vocês veem isso também? Ou eu tô delirando? Porque eu tô num nível já, cara, a gente é tudo burro, literalmente analfabeto com relação à segurança, né? Exceto a gente que trabalha com isso. Talvez com uma educação diferenciada, ou melhor, ou sei lá o quê, não sei a solução, só sei o problema, isso fosse um pouco diferente. Vocês enxergam isso? Não enxergam? Como é que vocês acham? Não sei. Brainstorming aqui. Como é que vocês veem esse cenário? Boa. Vê, ano passado eu participei da BSides aqui de uma pessoa e eu digo que existe uma Carmen antes de uma palestra que eu vi lá e a Carmen depois. Por quê? Eu já tinha essa perspectiva segurança por trabalhar na empresa de cyber. A gente sabe que os extremos, eles são muitos. A gente brinca como trabalhar em empresa de cyber é você meio que virar paranoico, assim, porque tudo é uma ameaça, todo cuidado ainda é pouco. É nível, chega uma pessoa lá na frente, a gente não abre a porta, porque pode ser engenharia social, a gente não, vamos ver quem é, vamos checar se essa pessoa tá para vir aqui mesmo. E aí, uma das palestras que eu vi foi sobre o impacto da cibersegurança em guerras, em contextos socioambientais, em como, sei lá, hackearam dispositivos de aquecimento na guerra Ucrânia-Rússia e o pessoal simplesmente morreu de frio. E aí eu digo que, cara, realmente, falar de segurança deixou de ser algo tipo assim, vão hackear o meu Instagram. Nossa, o meu Facebook foi hackeado. Gente, falar de segurança é uma camada muito mais embaixo. Ou pior, só um parênteses, né? Ou pior, quando eu recebo direto no Instagram. Você hackeia o Instagram do meu marido ou da minha sabe? Essa é clássica. Exatamente. Então, tipo, o hacker, tipo, ou então, sei lá, vou desviar uma quantia imensa do banco, sabe? Acho que toda pessoa que tá tendo contato com o mundo hacker é isso. Só que, gente, é algo muito mais sério. É nível. A gente pode morrer, sabe? Tipo, com a evolução de carros inteligentes, sei lá. Tem lá na empresa onde a gente trabalhava, existia esse debate sobre estudos de hackear carros inteligentes, sabe? Plugar um dispositivo naquele carro e fazer com que aquela pessoa que está lá dentro simplesmente morra por um acidente causado. Então a gente começa a notar que é muito mais do que seu Twitter, seu Instagram, seu Facebook. Segurança, realmente, antes eu era muito. Eu dizia que todas as pessoas dentro das escolas precisavam saber de algumas coisas, como educação financeira, noção de direito e primeiros socorros. E hoje eu acrescentaria segurança. Porque é golpe que tem o tempo todo, são empresas que vazam seus dados. Uma coisa que eu brinco muito é que eu entendo a necessidade do estar seguro para as cidades inteligentes, mas como alguém de direito que já teve contato com alguns estudos da área sobre espalhar câmeras na cidade, o quão também isso é problemático para a gente, sabe? Para onde é que vão nossos dados? Quem é que está tendo acesso a essas câmeras? A gente às vezes acha, nossa, quanto mais câmeras, mais segurança, quanto mais internet, mais segurança. Mas, gente, às vezes é só a ponta do iceberg. Às vezes a gente não sabe, a gente tem muita mania de brincar. Estou vendendo meus dados, não me importo com tal coisa, só que talvez num futuro muito perto, na verdade, e talvez esse futuro já seja agora, a gente comece a pagar a conta, sabe? Sobre essa não educação de segurança que a gente não tem costume. Jonatas. Opa. Como é que você vê isso que a Carmen falou agora? Eu quero treta. Você concorda ou você discorda? Assim, eu concordo que os dados são ativos muito valiosos. Eu acredito que as câmeras, essas coisas na cidade,
contribui muito para a segurança. Porém, eu acredito que também deva ter alguma forma muito bem comunicada, assim, de tratar esses dados, porque não adianta melhorar a segurança da cidade, adicionar mais câmeras, e daí você apenas pega esses videomonitoramentos e deixa armazenados em um servidor ali jogado no canto da sala. Precisa ter um tratamento muito bem definido ali. Você precisa ter a autorização das pessoas para armazenar aqueles dados. Você precisa ter uma segurança mesmo em vários níveis, né, para guardar aqueles dados. Você precisa ter segurança no nível de software, segurança no nível de infraestrutura, de hardware, no nível de controle de acessos e no nível de políticas, porque um dos elos mais fracos hoje em dia em toda a organização não é o software, não é o hardware, não é a infraestrutura, não é nada disso. São as pessoas que caem em phishing, em engenharia social, e esse é um dos ataques mais efetivos hoje em dia e são um dos vetores mais explorados pela maioria dos grupos de ameaças que existem por aí. Porque hoje em dia, quando você visa organizações grandes, esses grupos eles não fazem ataques ali de fim de semana. Junta um grupo de amigos e vou atacar aqui para pegar $100. Não. Eles fazem o tipo de ataque que se chama de APT, que são ameaças persistentes avançadas. Eles passam ali meses, até anos às vezes, planejando aquele ataque, investigando aquela empresa, coletando informações, entrando em contato com funcionários, se passando por clientes. E quando chega o momento certo, eles montam toda a estrutura do ataque e executam ele do início ao fim. E geralmente os ataques são muito bem sucedidos. Então, se você não tiver ali uma segurança muito bem definida para tratar os dados daquelas pessoas que você está coletando, para tratar os dados dos seus usuários, dos seus clientes, você vai sofrer um ataque e vai ter uma grande perda ali de reputação, vai cair ali na visão das regulações de segurança, da LGPD, por exemplo. E é isso. O problema não é só coletar os dados, é como você vai tratar eles. Eu acho que, resumindo isso que vocês falaram, concordo 100%, né? A história da... Cara, você sempre vai pegar gripe. Todo ano a gente pega gripe. Todo santo ano, desde que nasce até morrer, você vai pegar gripe. Não importa onde você viva, né? Sei lá, talvez num lugar tem mais ou menos, você vai pegar gripe. O fato é, quão preparado você tá para aquela gripe. Às vezes ela te derruba, ainda mais a gripe masculina, que é mais forte que tudo nesse mundo. O pessoal não sabe, mas né, o vírus é diferente. A gripe às vezes derruba, cara. Você ficar de cama 2 dias, né? Corpo mole, dor de cabeça, febre. E às vezes você pega a gripe e nem sabe. Né? Seu sistema imunológico aí já resolve. Às vezes é uma dor de cabeça, o nariz escorre e tal, acabou. Mas você vai pegar gripe. Isso é um fato. Quando a gente fala... E aí, complementando isso que vocês falaram, né? O cyberataque, o incidente... Cara, vai acontecer. Você falou... Cara, você trouxe muito bem o exemplo do APT. O cara vai ficar 1 ano te estudando. Ele vai te atacar. E esse 1 ano é pro ataque dele ser mais bem sucedido possível. Porque ele não quer ser preso, não quer morrer, não quer tomar um tiro, né? Ele quer né, obter o maior ganho ali possível. Então, esse tempo todo de estudo é literalmente para ser bem sucedido. Aí a pergunta que fica é assim... Ele é a gripe, né? Quão preparado o seu corpo está, bem alimentado, saudável, blá, blá, com a vacina, blá, 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 que quando a gripe vier, opa, você nem sente, ou é um impacto pequeno. Putz, deu uma dor de cabeça aqui, mas tá tudo certo. Porque às vezes é o contrário, né? Veio a gripe, aí você percebe que pegou o sintoma, aí que você vai começar a remediar. Putz, agora toma um remédio, agora... Às vezes já é tarde. Né? Já se instalou lá o vírus, tal, os efeitos vão ser maiores. Então, acho que essa analogia encaixa exatamente nisso que você falou, de o quão... O pessoal usa muito essa palavra, né? O quão resiliente as aplicações, as empresas são hoje, né? Para aguentar a porrada. Porque a porrada vai vir. Isso é um fato. Não importa... importa, lógico, né? Mas em geral não é como, né? É quando. Né? Se vai ser um ataque especializado, se vai ser um script kid rodando ferramenta em casa, não importa, né? Mas vai acontecer. Caminhando para o final, que o tempo voa, eu queria fazer uma outra pergunta aqui, que é o seguinte. Vocês veem esse tipo de solução como a Caramelo, né, como isso que vocês fizeram, evoluindo, e acho que vocês falaram muito, acho que a Carmen falou muito bem, né? A ideia era também trazer algo de baixo custo, porque segurança é caro.
né? Quando eu comecei a fazer minha solução, focada em risco também, a primeira coisa na cabeça, cara, isso aqui tem que ser barato. E acho que, trazendo um pouco fora de contexto, né? A IA ajuda muito nisso, né? Porque antes você tinha que contratar um dev, um designer, não sei, cara, hoje você dá 3 prompts, você tem né, tá funcionando. Então isso ajuda muito nessa questão do custo para pelo menos quem está fazendo as coisas, né? Baratear e tal. Fica mais fácil de você vender também, porque você precisa cobrar 1 milhão como outras ferramentas que vão entregar também um resultado ali fantástico, mas que custam 1 milhão, né? Não é o caso da Caramelo, imagino, né? É 900 mil, né? Não, brincadeira, pessoal. Não fala, o preço tá lá no site, né? Vai lá no site e olha lá, é só zoeira. Mas a pergunta era, vocês veem soluções como a própria Caramelo tendo espaço no sentido de, olha, já tem um custo viável, tem um escopo ali, não vou dizer restrito, mas tem um foco, né? Vocês têm um foco muito específico de teste. Vocês se veem expandindo isso? Peraí, vou fazer scan do código também. Peraí, vou trazer dado daqui ou dali. Ou não, vamos resolver porque problema que não falta, né? Não, vamos resolver este problema aqui muito bem resolvido, muito bem feito. E é isso. Como é que vocês enxergam o futuro, eu diria? Eu vou deixar a Jonatas responder 100% essa, porque eu brinco que se depender dele, Samir e de Toji, a Caramelo amanhã vai ser a maior empresa de cibersegurança do mundo, porque cada dia nossa, gente, a gente pode fazer tal coisa, a gente pode fazer tal coisa. Então, Jonatas, fique à vontade para falar dos nossos planos. Assim, a gente tem muitas ideias diariamente de novos produtos. Só que a gente sabe também que a gente não pode implementar várias coisas ao mesmo tempo. Que a gente também tem poucas mãos, por enquanto. Então, por enquanto, a gente está focando muito no nosso produto de teste web, mas a gente não quer ficar só no ramo de teste web. A gente quer se expandir para outros ramos também. A gente quer fazer teste de código-fonte, quer criar ferramentas que se integrem ali com o fluxo de desenvolvimento do nosso usuário, com o GitHub, com o GitLab dele. A gente quer também ficar não só na parte de desenvolvimento, a gente quer também criar produtos para soluções, né, para automatizar e simplificar processos de segurança em outras áreas da segurança também, como a infraestrutura, a segurança para AD, para servidores Linux, para redes Wi-Fi e por aí vai. Então, segurança é o mundo e a gente quer dominar esse mundo aí. Uhum. Boa, é bom ver esse entusiasmo aí, né? Porque literalmente é um universo, né? Eu expandiria, não é nem mundo, é um universo, né? É muita coisa que a gente quer atacar de uma vez, assim, tal. E aí, acho que a IA, cara, isso ajuda demais, assim, a escalar. Assim, mas demais, demais, demais. Talvez a próxima pergunta, a última pergunta, né, seja nesse sentido. Devemos ter medo da IA? O que vocês acham disso? Eu uso, como eu falei, né? Eu uso muito, na empresa a gente usa, mas para mim é muito saudável usar, sabendo revisar o que tá vindo, sabendo pedir. Mas, cara, não dá para confiar em todo mundo sabe o que pede, sabe o que quer, sabe revisar o que tá vindo. Né? Simplesmente aperta o botão do deploy e tá tudo em produção. Como é que vocês enxergam a IA? É algo de se temer? É algo, não, vai se estabilizar, vai ficar melhor, ela vai ficar literalmente mais inteligente, eu não preciso mais pedir uma tela de login com criptografia de dados, os dados vão vir criptografados. Eu não sei, eu duvido muito, porque ela aprendeu com os devs que temos hoje, né? Então, não dá para esperar muita coisa. Essa pergunta é muito boa, porque essa semana eu tive um papo que foi o seguinte: a gente foi questionado com o avanço de IA, o avanço de ferramentas, tipo, o cloud tá insano. A gente não tem o que falar. O cloud tá, tipo assim, extremamente insano. E aí, me fizeram a seguinte pergunta: por que eu investiria na Caramelo e não deixaria esse processo de segurança todo focado no cloud, que muito provavelmente vai abranger muito mais coisa que vocês? E por que o negócio de vocês a longo prazo ele deve existir se tem ferramentas de IA? E eu até fiz um tweet sobre isso, de que honestamente a IA ela não tira o meu sono no sentido de a Caramelo não vai existir porque existe ferramentas de IA, porque o cloud pode replicar a Caramelo facilmente, porque eu acho que no processo de segurança existe uma coisa que é confiança. Confiança e também assertividade no que você está fazendo. As soluções de IA, elas conseguem, na grande maioria das vezes, esmagar muita coisa,
mas existe ainda muito falso possível. É aquilo que o Jonatas falou, é aquilo que a gente vem falando, que é um dos gargalos bem grandes assim. Então, eu acho que a IA ela serve para dar fôlego e para acelerar os times de uma forma nunca vista antes, sabe? É tipo, e a gente já teve processos de automatização. Por exemplo, lá no início de fábricas, por exemplo, tudo era feito manual. Depois as máquinas surgiram. Não é como se as pessoas fossem completamente substituídas, elas tiveram o seu trabalho com uma qualidade de vida maior. Então, eu enxergo a IA muito nesse sentido, da qualidade de vida para a gente que está construindo. Tem uma das pessoas do nosso time, que é a Toji, que ela não tem costume de usar IA. E é nível assim, a gente pediu esses dias para ela responder um questionário de um negócio que a gente estava testando, e ela não sabia dar o contexto para IA, para você ver como ela é deslocada do mundo de IA. E aí, agora a gente está forçando ela nesse contato do tipo, ó, o seu trabalho, você vai conseguir monitorar, seu trabalho vai ser muito mais acelerado. E aí a gente assinou o cloud para ela. Ela tá entregando muito mais rápido, 10 vezes mais rápido, tá conseguindo dominar a IA e ela tá agora maravilhada, a gente tá incentivando muito o uso, obviamente com uma grande supervisão. Então eu acho que ela é um bom exemplo de que não vai acabar. Jonathan às vezes brinca que faz uma desintoxicação de IA e às vezes tem dias que ele para de codar com IA e vai codar na mão porque ele não aguenta mais. Mas eu não tenho. A gente deve se preocupar no sentido de a falsa ilusão de que tudo está perfeito como ela traz, mas não no sentido de ela vai me substituir ou ela vai substituir os nossos processos e a Caramelo não vai existir porque amanhã o Cloud vai fazer, sei lá, o DogSec, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Isso realmente não me tira o sono, porque eu acho que o que a gente está fazendo eu brinco que não acho que é a teoria da mãe que tem um filho feio e acha que é bonito, mas a gente tá fazendo algo bom, assim, sabe? Tipo, a gente acredita muito no que a gente tá fazendo e, honestamente, isso não me preocupa a nível podem substituir a gente. Eu acho que vai dar mais fôlego pra gente crescer e pra gente aprender mais. E na minha visão é isso. Vamos deixar a Jonatas falar agora. A minha visão da IA também não é uma visão pessimista, não. Eu tenho uma visão, na verdade, muito otimista. Sempre falo que a gente não pode lutar contra a evolução, né? Então, eu acho, na verdade, que a IA, se ela for bem utilizada, ela vai trazer muitas contribuições para a nossa sociedade, para tanto falando em relação à parte corporativa de empresas e de governos, etc., quanto na parte social também, vai ajudar muito no nosso dia a dia. É só a gente saber usar da forma correta. É... E é isso. É o futuro. Eu ainda não sei, eu diria que eu não sei responder isso. A minha visão é simples, né? É igual uma arma, né? Você mata uma pessoa inocente ou você mata alguém que é mal, né? Sei lá, na guerra estão lutando com armas, né? Então a mesma ferramenta ela serve de um lado do outro. A IA, na minha visão, é a mesma. Do ponto de vista profissional, para mim é emprego infinito, porque vão continuar entregando um monte de software cagado que a gente precisa ficar arrumando e achando problema de segurança. Então continuem. Do ponto de vista profissional, vai ser trabalho infinito pra gente. Vão só entregar mais vulnerabilidades mais rápido, na minha visão, né? Ainda que ela vai evoluir bastante e tal, mas tende a fazer muita coisa ruim ainda, né? Porque a pessoa pede ruim. Não é a IA o problema, né? Ainda continua sendo a gente, vamos dizer assim. Mas, pessoal, muito bom. Eu queria testar um negócio novo hoje, que é o seguinte. Queria que vocês convidassem alguém para participar aqui do DevSecOps Podcast. Alguém que vocês conhecem, não precisa ser famoso nem nada, né? Mas alguém que vocês, puxa, acho que seria legal dar ali falar lá com o Cássio, né? Dar uma entrevista ou debater um tema na área de cyber, enfim. Que vocês indicassem alguém, porque se a pessoa vier, legal, vocês têm um bom relacionamento com eles. Se a pessoa não vier, vocês não têm um bom relacionamento com ela, a culpa não é minha, entendeu? Vocês têm alguém em mente, algum nome, alguém que vocês gostariam de ver aqui? Eu dou 3 segundos pra vocês pensar. 1, 2, 3. Tem uma pessoa que eu acho que, eu não sei se você já teve contato com ele, é o Lucas, também lá da bolha do Twitter, que faz o Bug Bounty. E o cara, assim, eu tenho pouco contato com ele, então não sei se minha relação vai ser suficiente para convite, mas ele já trocou uma ideia e ele, assim, pelo que eu acompanho online, o cara é muito gigante no Bug Bounty, também é uma perspectiva muito massa de trazer.
sabe? Sobre como é o processo dele, enfim. É o Lucas, eu posso te passar o arroba dele, caso você não Acho que conheça. é um Ucas, não é esse? Isso, exatamente, exatamente. Boa. Nossa, ele pra mim é assim, insano. Insano, insano, insano. Boa, eu conheço, entre aspas, assim, também do Twitter, né? De ver posts e tal, mas nunca conversei, mas boa. Então, Lucas, depois mandem o link pra ele, ó. Então, cobraram você lá no Deve Ser Costa Podcast. E você, Jonatas, tem alguém aí em mente? Não vale repetir, né? Não vale repetir. Tá, tem um colega nosso que trabalhou com a gente também lá na nossa empresa, e se chama Felipe. Ele é um ótimo pentester. E eu posso te passar o contato dele depois para você entrar em contato com ele lá, e se ele aceitar, vai ser uma ótima entrevista aí para vocês também. Boa. Muito focado em pentest. Boa, Lucas e Felipe, então queremos vocês aqui. Se não vierem, a culpa é da Carmen e do Jonatas, não é minha, né? Deve Ser Costa Podcast está aberto aqui para a gente debater. Bom, pessoal, acho que é isso, obrigado. Como é que o pessoal acha Caramelo? Como é que compra? Como é que funciona? Dá uma mensagem final aí para a galera. Para achar a gente é caramelosec.com, vai ter acesso ali à nossa landing page, que estamos em processo de mudança. A gente vai comunicar melhor a landing page. Algumas pessoas já falaram que talvez não esteja tão intuitivo assim, então, como quem está construindo em público, a gente tem recebido esse feedback e tem pensado sobre, mas caramelosec.com, você vai ter acesso lá à nossa interface inicial, vai saber o nosso preço, vai saber como a gente funciona ali minimamente, que hoje a gente consegue escanear qualquer coisa que esteja online, qualquer site que esteja online. Também estamos no processo de escanear API também. E um ponto importante ao adquirir a Caramelo, eu preciso que vocês tenham em mente duas coisas. Não substitui um pentest. Segurança são camadas e a gente previne que uma das suas camadas esteja segura. É extremamente importante dizer isso. A gente também não garante 100% de eficácia. Nenhuma ferramenta de cyber pode dizer que vai estar 100% segura. Possa ser que aconteçam coisas e, enfim, não vendemos uma promessa de ilusão. Longe disso, é sempre bom deixar isso muito claro, Cássio, porque às vezes as pessoas acham que procuram o milagre, compram um milagre, né, quando compram uma solução de cyber, e não existe isso. E basicamente é isso, não vendemos um grande milagre. E outra coisa, você não pode escanear qualquer site, você só vai poder escanear um site que é seu. Para isso, a gente dá uma chave de token só sua, que você cola lá na raiz do seu projeto, lá no nosso dashboard, na nossa documentação, tem explicando como é que é o processo de verificação, porque justamente um ponto que eu batia com os meninos, que queriam deixar a Caramelo aberta para todo mundo, e aí, novamente, eu, a chata da governança, digo que não, gente, a gente não pode deixar que as pessoas terem acesso às vulnerabilidades dos outros sites, então você só pode escanear uma aplicação sua. E ponto. A gente já teve, inclusive, um caso de um cara que comprou, achou que podia escanear qualquer coisa e pediu reembolso, fez, gente, ó. E a gente foi lá, obviamente, deu reembolso, vai lá, fica tranquilo. Mas é isso, você só pode escanear uma aplicação sua que esteja online. E a gente tá buscando melhoras. E é isso. Boa, mas eu queria trazer um comentário também sobre isso aí. Há alguns anos atrás, sei lá, isso foi 2014, 13, eu não lembro direito. Eu tive uma startup, eu morava em São Paulo ainda, né? Tive uma startup que chamava Touch Pizza. É como se fosse um iFood, mas só pra pizza. Basicamente, tinha todas as pizzarias de São Paulo cadastradas, né? Mais de 14 mil pizzarias, 1 milhão de pedidos de pizza por dia em São Paulo, estatisticamente, a segunda cidade do mundo que mais consome pizza. Resumo da ópera. Um dia, alguém pediu lá a pizza pelo aplicativo, né? Abre o aplicativo, igual você faz no iFood, pede a pizza e tal. Aí o cara foi lá na Google Play, na época, e deu 1 estrela pro aplicativo e comentou assim, ó: a pizza demorou demais. A entrega demorou demais. Mas que caralhos eu tenho a ver com o motoboy da pizzaria que foi te entregar? Entende? Aí, aqui na época não deixaram, mas eu ia responder assim: se você tivesse ligado pra pedir a pizza, tivesse demorado, se ia ligar na Telefônica, na Vivo, né, reclamando que eu sou só o meio de comunicação, não tem nada a ver. Mas enfim, então as pessoas, né, isso muito bem de ter bloqueado, ainda que eu gostaria de usar para escanear os sites alheios, mas
Isso é muito bom, né? Ter esse bloqueio, vamos dizer assim, né? Porque isso impede aí alguns problemas que vocês poderiam ter legalmente, né? Tá aí nossa... Eu falo juíza, né? Advogada, né? Essa advogada que não me deixa mentir. Pessoal, para encerrar, temos um último quadro aqui que é o... Ó. Devil May Cry. Esse é o choro dos dev. Devil May Cry é um quadro que a gente tem aqui de sempre falar alguma coisa para fazer o desenvolvedor chorar. O que você, talvez o Jonatas, né, mais técnico, o que você acha que faz o dev chorar? Ou o que você gostaria de fazer para o dev chorar? Como eu falei, a gente sempre bate em desenvolvedor aqui, e eu também sou desenvolvedor. O que pode fazer o dev chorar é ele saber que qualquer aplicação que ele criar, independente da quantidade de empenho que ele colocar na cibersegurança, está passível de exploração. O que vai depender é do tempo que o hacker vai empregar e do esforço que ele vai empregar para explorar aquele sistema. Tem nem comentários pra isso. Vocês morrer de cagar nas calças, Dev. Não importa o que você faça. Palavras, grandes impactos. Não importa o que você faça, você está vulnerável. Boa. Carmen, quer arriscar? Quer fazer um Dev chorar? Cara, eu acho. Eu vou sempre puxar pra parte da governança, né? Boa. Se você não documenta, aquilo não existe. Então não adianta você falar que fez, não adianta você falar que tá lá. Se tá só na sua cabeça, aquilo não existe. Porque depois vai ter uma próxima pessoa que vai precisar daquilo e na hora do caos, cadê? Cadê aquilo documentado? Como é que eu resolvo? Então, se não documenta, não existe. Não é burocracia, é praticidade. Ponto. Boa. Eu vou apimentar isso que você falou. Para fazer o dev chorar, toda a documentação tem que ser um PDF, que ele gera um PDF, um documento bonitinho, para cada commit que ele fizer. Então, cada commit tem que ter um PDF que ele põe numa intranet da vida, enfim. Só para dificultar a vida do dev, assim, fazer ele chorar de fato, né? Mas, cara, acho que o do Jonatas foi campeão até agora, né? Não importa o que você faça, você está sempre vulnerável. Cara, isso é um absurdo, né? Assim, tipo... Boa. Bom, pessoal, acho que era isso. Agradeço aí mais uma vez a participação de vocês. Alguma mensagem final? Algum tchau, oi, beijo pra mãe, pra avó? Não, agradecer novamente pelo convite. Só um adendo, falar que a Caramelo tá só um mês de vida, é importante dizer isso. A gente só tá operando há um mês, então... E aí, durante esse mês, a gente já conseguiu achar mais de 5.000 vulnerabilidades, a gente tem mais de 600 pessoas cadastradas na nossa plataforma, é aquilo que a gente estava falando lá no começo. Nosso usuário, ele ainda não sabe que precisa da gente, então, muitas vezes, os nossos maiores picos de venda é quando algum ataque acontece, e aí é quando as pessoas começam a olhar para a cyber. E meu recado é, não espere que sua startup, que seu SaaS, seu micro SaaS vire alvo, vire manchete para você se preocupar em segurança, ou que a startup, o micro SaaS do coleguinha vire manchete para você se preocupar com segurança, sabe? E é isso, agradecer, espero que isso abra também portas para Caramelo, para que as pessoas conheçam um pouco mais da gente. A gente aqui focou muito na gente, não só no produto, né? E é importante trazer quem são as pessoas por trás da Caramelo, porque segurança se constrói com confiança. Para mim, é isso, sabe? Boa. Jonatas? Eu queria só dizer que eu tô muito grato por ter tido essa oportunidade de falar sobre cibersegurança, sobre a importância da cibersegurança na vida do desenvolvedor. Fiquei muito feliz de ter essa oportunidade. E em relação a Caramelo, eu queria dizer que a gente está perto de concluir mais um sprint aí. Então, dentro dos próximos dias, a gente vai começar a soltar algumas atualizações muito boas para o nosso usuário. Então, fiquem de olho aí. Boa, então é isso aí, caramelosec.com. Eu vou deixar o link também lá na descrição do nosso vídeo lá no YouTube. Enfim, a gente tá postando nas redes sociais aí, tanto no Instagram lá da DevSecOps Podcast, no meu Instagram, enfim. Então vai estar num monte de plataforma. Não que eu tenha milhões de seguidores, mas tem uma galera lá que sabe o que quer, enfim, já acompanha o trabalho, então acho que vai ter uma boa visibilidade aí para vocês. E, de novo, agradecer a participação, acho que foi uma conversa bacana, né, de enriquecer. Eu acho que, quando a gente fala de segurança, a gente tem que estar sempre educando, né, o pessoal, educando no sentido de necessidade, né, a evolução dos problemas, etc. Acho que isso é muito importante também, beleza? Bom, pessoal, obrigado. Esse foi mais um episódio do DevSecOps Podcast. Se eu não estou errado, esse é o 199... Peraí,
a produção não tá aqui hoje, mas a produção sou eu. É isso aí, ó. Esse é o 199. Então, semana que vem, episódio 200 vai no ar. Serão 200 episódios em 5 anos de DevSecOps Podcast. Cara, 200 episódios de 1 hora, 200 horas, é quase uma pós-graduação, praticamente, né? Inclusive, exatamente, já dá para se aposentar como podcaster, basicamente. Se eu tivesse ganhado R$1 por salário, já teria R$200. E falando em pós, não se esqueça da pós-EPSEC, né? A pós-graduação que eu lancei no Brasil. Então tem a pós-epsec.com.br. Mais detalhes lá também para vocês. Bom, pessoal, é isso. Valeu, Carmen. Valeu, Jonathan. Nos vemos na semana que vem, pessoal. Muito obrigada, Cássio. Valeu. Valeu. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.